Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e nós estamos aqui no nosso canal para trazer algo muito legal para vocês, né? A gente sabe que a banca Instituto AOCP está na bola da vez, né? Ela tem feito vários concursos e muita gente tem perguntado, mas o que é que mais cai? O que é que eu deveria estudar? Pensando nisso, nós colocamos as 10 mais do Instituto AOCP. Então, o que é que nós vamos trabalhar hoje? Algumas questões do Instituto AOCP. Selecionamos 10 para vocês, tá? A Yara, tu fizeste bem abrangente? Não. Embora ela seja uma banca que aborde um pouco de tudo, a gente tem isso sim. Por exemplo, dependendo do seu edital, se no seu edital tem fonologia, vai cair fonologia. E aí você tem que estudar. A gente vai fazer uma aulinha de fonologia para vocês bem legal, tá? Mas pode ser que não tenha no seu edital. Então, eu priorizei aquilo que sempre cai no Instituto AOCP. Sempre. E é o que você tem que reforçar. Você tem que ser bom, porque você não pode vacilar, porque essas questões vão cair. Que é morfossintaxe, tá? Sintaxe da oração e sintaxe do período. Isso cai sempre, tá? Cai a morfologia, mas é a morfologia associada à sintaxe. Sintaxe é a função dos termos na oração. Gira em torno ali do verbo, né? E nós temos a sintaxe do período. O que é a sintaxe do período? É a relação entre orações formando um período. Tanto é valor semântico quanto é funções de orações associadas ao que. Sim, que. E essa é uma banca que você deve decorar a conjunção. Toda a prova dela cai pelo menos 2 questões de período composto. Uma analítica envolvendo os ques e outra semântica envolvendo as conjunções que tem valor semântico, né? Mas a gente vai te mostrar aqui. E tem questão assim, sabe? Mas a gente vai te dar a dica, não é? E aí, deixa logo teu like aí, garante que a gente coloque mais vídeos legais, né? Ainda não tá inscrito, vê se te inscreve, ativa o sininho, que toda vez que a gente colocar esse material legal, vai avisar para você, você já fica sabendo, já chega lá treinando, ok? Vamos lá? Questões do Instituto AOCP. Vamos treinar, tá? A gente vai treinar aqui, mas precisa treinar sempre. Lá no nosso site, yaracoeli.com.br, a gente está colocando material muito legal para que você treine. Então, te inscreve logo lá, ativa o sininho para que você possa receber o material, não é? O aviso de quando o material estiver disponível para vocês, tá? E se você quer o curso completo, na nossa parceria com a Loja do Concurseiro, né? lojadoconcurseiro.com.br, a gente tem o curso de português, matéria mais exercício completaço, morfologia, sintaxe, concordância, regência, tudo, tá? É só entrar na área dos cursos da professora Yara Celi. Lembra, a pronúncia é Yara Celi, mas escreve-se C-O-L, tá? E aí a gente tem os quebrando a banca, que são muito legais. Olha, você vai ter agora um exercício com 10 questões só no Instituto AOCP. A gente tem o quebrando a banca, Instituto AOCP e AOCP, tá? E lá tem muita sintaxe também, porque essa banca é extremamente sintática. Lá tem fonologia, lá tem tudo. Tem morfologia, tem fonologia, tem sintaxe, tem concordância, tem regência, tem crase, né? Tem de tudo. E tem a prova completa, ó, só R$ 39,00, 120 questões. Temos também DEPCC, do IAD, Sebrasp, CESP, FADESP, FGV e CETAP, tá? E tem outras no forno aí, né? Mas, por que é importante quebrando a banca? Porque é importante treinar. Se é importante treinar, vamos treinar. Você vai fazer prova elaborada pelo Instituto AOCP? Então vamos ver como é que a banca cobra, tá? Coloquei aquelas assim, ó. Já sabe, baixa primeiro a lista aí, né? Tem o link para você baixar a lista, você clica e aí você resolve. Primeiro resolve, por favor, faz isso. Não fica assistindo a aula primeiro se antes resolver, tá? Essa banca ama advérbio e ela ama adjunta adverbial. Por quê? Porque ela sabe que você tem uma mania de querer analisar advérbio ou adjunta adverbial com base na semântica. Ai, deu ideia de tempo e advérbio. Deu ideia de lugar e advérbio. Não é bem assim, não. Vai fazer a prova dela com isso? Não. Essa banca, ela não é interpretativa. A interpretação dela, nem é interpretação, é compreensão de texto.
Então, se a questão não é de interpretação de texto, por que você está interpretando? Você está entendendo? Ela é muito analítica e a base da morfologia e da sintaxe é essa, ó, presta atenção. Dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem és, tá? É assim, é relacional. Qual é a minha função? Sozinha você... Mano, sozinha a gente não é nem corno, não é verdade? Então tá, por exemplo, agora eu não sou nem corna, tá? Mas olha só, o que que acontece? Para você ter uma função, você tem que estar se relacionando com o outro. Então, se eu tô com a minha mãe, opa, minha função é de filha. Mas se eu estou com a minha avó, mudou minha função, é de neta. E se eu estou com a minha filha Lola Maria Romanovski, que é a minha lavradora, aí eu sou mãe. Então, a minha função não depende de mim. Depende de com quem eu estou. É a mesma coisa aqui. Te dei uma dica, mas bora lá. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque não indica circunstância de tempo, não sendo, portanto, um adjunto adverbial de tempo ou uma oração subordinada adverbial, temporal. Se você acha que o negócio indicou tempo, é adjunto adverbial ou é uma oração adverbial, você vai dizer que todos aqui são. Todos. Bora ver? Ó. O paradoxo do grande vício do século XXI. Ai, Yara, século XXI é adjunto adverbial. Então, ó, o paradoxo do grande vício do século XXI é que estamos presos ao celular. Quando recebemos uma ligação. Ai, Yara, ó, quando recebemos é tempo. Ela interrompe alta. C. Simplesmente não temos vontade de falar nesse momento. Ai, Yara, nesse momento é tempo. D. Saber de antemão qual será a duração do telefonema. Ai, Yara, de antemão é tempo. Antemão, antes, tempo. E opções com as quais podemos nos comunicar hoje. Ai, Yara, hoje é tempo também, minha Nossa Senhora, tudo é tempo, sacou? É uma questão bem pegadinha, ó. Instituto AOCP 2019, IBGE, analista, é para nível superior, tá? Mas tanto faz se é para nível superior ou nível médio, isso é típico dela. Ela sabe que você vai analisar tempo, 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 tempo e tempo. Não é assim. Agora eu vou te dar a dica, tá? Ele quer saber o seguinte, o que é que ela tá me dizendo? Não indica circunstância de tempo, tá? Se for oração, é iniciada por conjunção. Se for oração, é iniciada por conjunção. Vou logo te dar a dica da oração aqui, ó. Olha só o que você tem. Quando recebemos, ó, é iniciada por conjunção. Isso aqui é oração, tá? Tá. Quando não é oração, quando é termo, vou te avisar. Adjunto adverbial refere-se a verbo, refere-se a adjetivo e refere-se a advérbio. Mas o que é mais importante? Nunca se refere a substantivo, nunca se refere a substantivo, nunca se refere a substantivo, nunca se refere a substantivo. Ele está me dizendo o seguinte aqui, ó. Não indica circunstância de tempo. Ele não indica circunstância de tempo. Para ele ter valor de tempo, mas ele não indicar circunstância, ele não deve estar acompanhando um verbo. Ele deve estar acompanhando um nome substantivo. Então fica a regra, tá? Pode ter cara de tempo, mas se acompanha o substantivo, tempo não é, no sentido de ser advérbio, ok? Eu vou dar um espacinho, mas já dei a dicona. Essa dica, tá? A dica era, você acha que é advérbio? Tá, advérbio nunca se refere a substantivo, advérbio nunca se refere a substantivo, advérbio nunca se refere a substantivo. Já era a dica de ouro, era você olhar para o lado. Eu só sou filha se eu tô com a minha mãe, mas se eu tô com a minha avó, eu sou neta, eu tenho que olhar para o lado, tá? Deixa eu te mostrar a questão aqui, tá? Vou abrir, a gente vai dar o espaço, né, para analisar uma por uma, tá? Mas deixa eu te mostrar aqui o seguinte, ó. Quando você tem um adjunto adverbial, né? Porque, ó, eu tenho um adjunto adverbial, tá? Quando é que eu tenho um adjunto adverbial? Um adjunto adverbial, ele se refere a verbo, ele se refere a adjetivo, ou ele se refere a um advérbio. A quem ele nunca se refere? Ele nunca se refere a substantivo. Ele nunca se refere a substantivo. Ele nunca se refere a substantivo, tá?
Quem é o adjunto adverbial? O adjunto adverbial, ou ele é o advérbio, ou ele é uma locução adverbial. Mas veja bem, um adjunto adverbial nunca se refere a substantivo, 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 nunca se refere a substantivo. Isso aqui você podia tatuar, tá? Porque não tem exceção e tem sido a pegadinha, tá? De outro lado, gente, existem o que a gente chama de adjuntos adnominais. E essa banca ama adjuntos adnominais porque ela sabe que você confunde com adjuntos adverbiais, tá? Yara, o que é um adjunto adnominal? Um adjunto adnominal, diferentemente do adjunto adverbial, só se refere a substantivo, tá? O adjunto adnominal, ele fica junto de um substantivo, tá? Quem é morfologicamente o adjunto adnominal? Morfologicamente, o adjunto adnominal são esses, ó. Quem é o adjunto adnominal? É o artigo, é o numeral, é o pronome, é o adjetivo e é a locução adjetiva. Um conjuntinho, tá? Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, ó. Se eu colocar para vocês isso aqui, ó. Pessoas de Belém, ó. Se eu colocar para vocês, pessoas de Belém. Veja bem, de Belém, tá ou não tá na cabeça de vocês dando ideia de lugar, né? Ah, então é adjunto adverbial. Só tem um probleminha, ó. De Belém tá se referindo a pessoas. E pessoas é um substantivo. Então, qual é a observação? Se pessoas, olha só, se pessoas é um substantivo, de Belém não é uma circunstância de lugar, não é um adjunto adverbial. De Belém é um adjunto adnominal. De Belém é um adjunto adnominal. De Belém é um adjunto adnominal. É isso que mais cai nessa banca, tá? Aquele termo que tem cara de advérbio, mas não é. E aí, como é que eu vou adivinhar? Não, você não vai adivinhar, você vai olhar. É principalmente olho. Você vai ver que aquele termo que ele está chamando de advérbio não está acompanhando um verbo, está acompanhando um nome substantivo. É isso, tá? Bora ver aqui? Olha, a primeira, ele quer quem não é um advérbio, tá? Tá assim, ó. O paradoxo do grande vício do século XXI. Na verdade, isso aqui é esse conjuntinho todo, ó, do século XXI. Tá dando ideia de tempo, não tá dando ideia de tempo? Tá. Mas esse do século XXI, ele tá se referindo a vício, gente, ó. Vício, 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 vício. Ele tá me dizendo, ele tá querendo saber quem não é adjunto adverbial. Então, a priori, todos são adjunto adverbial ou oração, tá? Adverbial. Então, ó, a priori, todos são adjunto adverbial, né? Mas não vai ser se tiver acompanhando o substantivo. Veja bem, é o vício. É o vício. Vício é um substantivo. E aí é que tal? Isso aí não é adjunto adverbial. Por que não é adjunto adverbial? Adjunto adverbial nunca se refere a substantivo. 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 Aí tu vai ficar repetindo isso? Quem sabe não fica aí na tua mente, né? Amarra a força. O que é isso aqui? É adjunto adnominal, tá? Se ela queria um único que não é circunstância de tempo, ele não é circunstância, ele é um tipo de vício, tá? Então, a alternativa já é a letra A, tá? Ele não é adjunto adverbial. Como ele se refere a um substantivo, ele na verdade é um adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Ok? Já é a letra A, tá? Mas vamos conferir as outras, ó.
Quando recebemos uma ligação. Gente, eu tenho um verbo aqui, ó, que é recebemos, e eu tenho um quando iniciando essa oração. Esse quando, ele é uma conjunção temporal. Então, como ele é uma conjunção temporal, ele inicia oração subordinada adverbial temporal. Então, o que ele queria? Ele queria quem não era adjunto adverbial ou oração subordinada adverbial temporal. Esse aqui é. Mas era o quando que você tinha que decorar. Quem não era da letra A, né? C de casa, ó. Simplesmente não temos vontade de falar nesse momento. Veja bem, nesse momento não é só uma construção que dá ideia de tempo, não. Olha para o lado, olha para o lado. Nesse momento está acompanhando um verbo. Aí sim, gente. Aí sim, ó. Isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Ele está indicando a circunstância em relação ao verbo. É isso, tá? Adjuntos adverbiais se referem principalmente a verbos. Ok, ele acompanha um verbo. É o acompanhante que você tinha que olhar, tá? D de doido, ó, saber de antemão. De antemão dá ideia de tempo, é antecipadamente, tá? Mas não é a ideia só que a gente tem que entender. A gente tem que entender quem ele acompanha. Olha só, de antemão tá acompanhando saber. O que é saber? Verbo, ó, terminado em R ali, ó, verbo. E aí, ó, esse de antemão é sim adjunto adverbial de tempo. É sim, adjunto adverbial de tempo. Ele está indicando o momento em que eu vou saber antecipadamente. Sacou? É uma questão de você olhar para o lado mesmo. E a letra E, ó. Opções com as quais podemos nos comunicar hoje. Hoje, gente, a priori ele é advérbio, né? Tipo hoje, amanhã, sim, não, né? Mas ele não foge à regra, tudo bem? Ó, a quem ele se refere? Ele se refere à ação verbal. Então, hoje indica o momento em que nós vamos nos comunicar. Ele é um adjunto adverbial de tempo. Tudo bem? Então, todos os termos destacados são adjuntos adverbiais de tempo ou uma oração adverbial de tempo, menos o fragmento da letra A. Por que menos o fragmento da letra A? Porque o fragmento da letra A está se referindo a um substantivo. E advérbio nunca se refere a substantivo. 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 Advérbio nunca se refere a substantivo, tá? O que é isso aqui? É um adjunto adnominal. Os adjuntos adnominais, gente, pode indicar tempo, modo, lugar, tá? Sem problema nenhum. Sacou? É olhar para o lado, é olhar para o lado, é olhar para o lado. Então, lembra, ó, advérbio nunca se refere a substantivo. Mas é nunca, tá? Advérbio nunca se refere a substantivo. Advérbio, ok? É ou não é questão pegadinha? Eu escolhi a dedo para vocês, ok? Vamos à segunda. Essa é bem legal, gente, 2020, tá? Em relação aos excertos. Lembrando o seguinte, essa banca adora usar essa palavra, né? Excertos é trechos, fragmentos, tá? Ela me deu esse fragmento com o verbo haver. E ela vai fazer umas perguntinhas em relação a esse verbo, tá? Observação. É comum questão perguntando sobre troca de verbo. Então, a gente tem que ficar ligado, porque o verbo haver ele tem mais sentido além do existir, tá, gente? Então, bora lá, tá? Um cinzeiro que está na família há mais de 5 décadas. E o outro fragmento é o símbolo de uma trajetória. Afinal de contas, há que respeitar isso. Assinale a alternativa correta. Tá. Na letra A, ele diz que em ambas as ocorrências o A possui o mesmo significado. Pera aí, vou já analisar os significados, né? Um cinzeiro que está na família há mais de 5 décadas.
O verbo haver, primeiro sentido do verbo haver que a gente tem que lembrar. Verbo haver no sentido de existir. Mas não é esse. Mas nesse mesmo bolo, verbo haver no sentido de existir, acontecer, ocorrer ou indicando tempo decorrido. Indicando tempo decorrido. Indicando tempo decorrido. Esse verbo haver aqui, ele está indicando, ó, indicando tempo decorrido, tá? Tempo decorrido, que é tempo passado, tá, gente? É um A indicando passado. Quando ele indica tempo decorrido, ele é trocável por faz, no singular, tá? Os dois aqui morrem no singular, tá? Os dois aqui morrem no singular. Há mais de 5 décadas eu não te vejo. Faz mais de 5 décadas que eu não te vejo, ok? Então, eu já analisei aqui. Esse A, ele está indicando tempo decorrido, ele é trocável por faz, tá? Agora eu vou analisar esse aqui de baixo. Deixa eu analisar aqui. Esse aqui de baixo, ele diz o seguinte: é o símbolo de uma trajetória, afinal de contas, há que respeitar isso. Peraí. Ele colocou aqui, há que respeitar isso. Esse A aqui não está indicando o tempo, não está. Então, se ele não está indicando o tempo, já não possui o mesmo significado. Já posso eliminar essa, já posso eliminar, né? Deixa eu dar uma olhada na letra B. Na letra B, ele me diz o seguinte: na primeira ocorrência, A expressa a noção de futuro. Não. Expressa a noção de passado. A do verbo haver é passado. A do verbo haver é passado. A do verbo haver é passado. Então, já eliminei letra A e letra B. Já eliminei. Vou abrir um espacinho aqui para eu analisar essa segunda, tá bom? Vou abrir um espacinho. Esse A que respeitar, não sei se você prestou atenção, mas é o seguinte, ó, há que respeitar. Você no dia a dia, como é que você... agora ele tem que respeitar. Ele tem que me respeitar, não é assim que você fala? Você fala assim, ó, tem que respeitar a mamãe, né, ó. Tem que respeitar a mamãe, né? E aí, ó, esse A, ó, equivalente a tem, e sabe esse que aqui, ó, eu podia trocar por D, bem aqui, ó. Tem de respeitar a mamãe, tem de respeitar. Esse A, ele é verbo auxiliar, tá? Nesse contexto, ele dá a ideia de dever, de obrigatoriedade, e esse aqui é o verbo principal. E esse que, ele é preposição. Ele é preposição. Tem que respeitar, tem que estudar. Há que respeitar, há que estudar. Sacou? Sacou? Então, ó, já... Mas não tem o mesmo sentido. Já eliminava a letra A e a letra B, porque não é futuro, né? Agora vamos evoluir. Tá. Na letra C, ele diz assim, na primeira ocorrência, então vou até apagar a segunda aqui, ó, que é só na primeira, né? Vamos lá. Na primeira ocorrência, A poderia ser substituído por A, sem que isso causasse prejuízo sintático ou semântico ao período. Deixa eu te informar uma coisa. Sabe quando você vai poder trocar esse A por esse A? Nunca. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Por quê? Morfologicamente, uma coisa só entra no lugar da outra se tiverem a mesma classificação. Por exemplo, eu sou professora. Se eu não puder dar aula, quem vier no meu lugar tem que ser professora. Um médico faltou, não é o pedreiro que vai substituí-lo, tem que ser um médico também. Mas também se o pedreiro faltou, não é o médico que vai substituí-lo, sacou? No lugar de um termo só entra outro equivalente. Então, por exemplo, ó, isso aqui é verbo. No lugar de um verbo só entra outro verbo. Isso aqui, que é aquele A do futuro, né? Pode ser preposição, pode ser artigo, pode ser pronome, mas adivinha o que nunca vai ser? Verbo. Então, eu nunca vou poder trocar um pelo outro, nunca, tá? Então, esse aqui já era para olhar, nunca, não. Pediu para trocar verbo por qualquer outra coisa que não seja verbo, nunca. Errado já. Deleta. O que eu posso trocar, gente, é esse A por faz. Aí eu poderia, porque eu estaria trocando um verbo por outro verbo, tá? Yara, e aquele A ali? O A de futuro é esse aqui, ó, mas é precedido de daqui, o A de futuro, tá? Por exemplo, daqui a 5 anos nos veremos.
Daqui a 5 anos nos veremos, tá? Então, ó, eu tenho, ó, daqui a, esse A é futuro. Aí esse A tem outra grafia, tá bom? Então, ainda não é nenhum desses aí. Vamos para D de doido. Na segunda ocorrência, o A tem sentido de obrigação, equivalente a tem. Sim, sim, sim. A alternativa já é a letra D de doido. Vamos te mostrar. O legal é que essa questão, ela tá mexendo com semântica e morfologia, tá, gente? Então, você tem aqui, ó, a que respeitar. Essa construção é uma construção muito, como eu posso dizer, clássica e erudita. A gente não usa. O que é mais comum a gente usar, tá? Com esse que aí, é o tem, é o normal. Normal, né? Olha como a gente usa assim, tem que respeitar. Gente, ele tem que respeitar a mamãe. Ele tem, não é assim que você fala, ó, tô falando uma coisa que é normal, ó. Ele tem que respeitar a mamãe. Normal, esse A, ele é igualzinho a tem, tá? Mas aí, olha só, qual é essa construção? Essa construção é do que preposição. Então, é assim, ó. Sempre que você tem, ó, ter que, esse que é igual a D, tá? O normal que eu falo é construções do cotidiano, né? É isso aqui. E vai ter sempre mais um verbo depois, né? Tá, essa aqui já é uma construção mais formal, né? Quem é que fala assim? Ele há que respeitar a mamãe, né? É que ele já tá humilhando o outro. Ele tem que respeitar. Aí, ó, já tá. Então, assim, ele tem que respeitar, ele tem de respeitar, ele tem que fazer o exercício, ele tem de fazer exercício. Se ele tem que, então isso é uma obrigação, isso é um dever, tem esse sentido, né? Ele deve. A alternativa, a letra D de doido, muito bonitinha, né? Mas fica de olho aí, tá? E a letra E que tá errada, né? Mas aí a gente vai ver. Ó. Na primeira ocorrência, o sujeito de A é o substantivo cinzeiro. Peraí, vou deixar só a primeira ocorrência. Na primeira ocorrência, que a gente analisou logo, tá assim, ó. Um cinzeiro que está na família há mais de 5 décadas. Esse A, ele está indicando tempo decorrido. Esse A, ele está indicando tempo decorrido. Quando o verbo haver indica tempo decorrido, ele é verbo impessoal. Ou seja, ele constrói uma oração sem sujeito. Ele constrói uma oração sem sujeito. Se ele constrói uma oração sem sujeito, então ele não tem sujeito aí não, tá? Quando ele é impessoal, tá, gente? Quando ele é impessoal, ele é sempre verbo transitivo direto e ele exige sempre um objeto direto. É sério, tá? Ele exige sempre um objeto direto. Mas não é o cinzeiro, tá, gente? Porque o cinzeiro nem tá lá, ó. O cinzeiro, ele tá na primeira oração, ó. Um cinzeiro que está na família, tá pra cá. Há mais de 5 décadas. Vou classificar lá para vocês, ó. Esse A é verbo transitivo direto e mais de 5 décadas é o objeto direto. E a ara não é adjunto adverbial. Não. Verbo haver, no sentido de existir, ou indicando o tempo decorrido, ele é impessoal, não tem sujeito, mas ele tem sempre complemento. Ele é sempre verbo transitivo direto e ele sempre exige um objeto direto. Pode tatuar. Ok? A alternativa era D de doido. Essa estava errada. E o cinzeiro não está nem na oração que a gente está analisando, tá? Cada termo tem função na oração em que está. Ok? Oh, vai lá vamos nós, né? Lá vamos nós. Banca do quê? Nunca vi uma banca gostar tanto de quê quanto essa. É verdade, tá? Ela pode perguntar a função, classificação do quê, né? Condição integrante, pronome relativo, mas ela pode perguntar a função sintática. Vamos lá, preciso saber se você sabe classificar isso aí. Assinale a alternativa
que classifica corretamente a função sintática exercida pelo termo em destaque no trecho. Ó. Quereis pescar um segredo que o vosso amigo vos oculta. Quereis pescar um segredo que o vosso amigo vos oculta. Ele quer saber a função do quê? Tá, vamos lá, tá? Vou apagar aqui para a gente trabalhar. Primeiro, gente, esse que exerce função é o que? Pronome relativo, né? Então, o que você tem do pronome relativo? Quando você tem o pronome relativo, ele faz três coisas, ó. O que ele faz? Ele inicia oração subordinada, então separe as orações. Ele substitui o antecedente. Então, você já pode ver no lugar de quem ele está, né? E ele exerce função, né? Ele exerce função. E, gente, ele pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. Tá, o que eu vou fazer primeiro? Separar as orações, né? Quereis pescar um segredo, ó. Tchu-tchu, tchu-tchu. A gente vai analisar aqui. Esse que está no lugar de um segredo. Ele equivale ao qual, né? Ó. Quereis pescar um segredo, o qual vosso amigo vos oculta. Mas esse que está na segunda oração. Então, ó, é aqui, bem aqui, ó, que a gente vai fazer a análise sintática. Ele está no lugar do segredo, mas é bem aqui. E, Ari, o que é que eu faço aqui? Aqui você vai fazer o seguinte, ó. Verbo, sujeito, verbo, complemento. Analisa aqui. Vou dar umas diquinhas para vocês, diquinhas de olho. Porque sintaxe é muito olho, gente, ó. Esse que, você está vendo este que com alguma preposição antes? É olho, olho. Ai, Ara, eu não sei, mas aí é pronome de vista. Olho, olho, olho. Não tem nenhuma preposição. Então, esse que ou é sujeito ou é objeto direto. Por que, Yara? Porque objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva sempre tem preposição. Então, veja bem, se o que não tem preposição, não é objeto indireto, não é complemento nominal, não é agente da passiva. Pronto. Já vou trabalhar só com dois. Tá, bora lá. Quereis pescar um segredo que o vosso amigo vos oculta? O verbo é oculta. O verbo é oculta. O verbo é oculta. A pergunta é, quem é que oculta? Não ouvi? Quem é que oculta? Continuo no ouvido. Quem é que oculta? Quem oculta? O vosso amigo. O vosso amigo é o sujeito. Égua, gente, peraí. Se aqui já é o sujeito, então o que? Não é o sujeito. Já eliminava, ó. Não é o sujeito, sobrou. Sobrou, gente. Às vezes você não precisa analisar, você precisa ser esperto, tá? Então tá. O vosso amigo vos oculta. Quem oculta? Oculta alguma coisa de alguém. Esse verbo é verbo transitivo direto e indireto, tá? O vosso amigo oculta o quê? O segredo. Quem tá no lugar do segredo é o quê? De quem? De vós. Vós é o objeto indireto. Tá aqui, ó. 1, vosso amigo. 2, oculta. 3, o segredo de vós. Objeto direto, tá? Alternativa letra B de bola, tá? Mais uma diquinha para você, se você tá com tempo, se você gosta de fazer isso, é você substituir, né? O que está no lugar de segredo. Ó. O que está no lugar de um segredo. Você pode reorganizar essa frase e ver onde o segredo entraria. Seria assim, na ordem, né? Ó, na ordem aqui, ó. O vosso amigo, ó. O vosso amigo oculta um segredo de vós. Tá, agora eu vou colocar aqui. Lembrando o seguinte, um segredo é o quê? E de vós é o vos, né? São pronomes substituindo. Então, é assim, ó.
um segredo é o quê? E de voz, porque eu estou colocando na ordem direta, é o vos. É só fazer a análise sintática. O verbo é oculta. Quem oculta? O vosso amigo, é o sujeito. Então tá aqui, ó. Na ordem direta. Agora eu tô colocando na ordem direta para você ler, né? Então tá aqui, ó. Eu tô na ordem direta, na ordem direta, na ordem direta. Então tá, vamos lá. Na ordem direta você tem isso, ó. Quem oculta? Quem oculta? O vosso amigo, é o sujeito. Quem oculta? Oculta alguma coisa de alguém. É verbo transitivo direto e indireto. O vosso amigo oculta o quê? Um segredo. Um segredo seria o objeto direto se tivesse na segunda oração. Quem está na segunda oração no lugar dele? O quê? Então, o que é o objeto direto, né? De quem ele oculta? De vós. Quem está no lugar de vós é o vos, que funciona como objeto indireto, ok? O que, sintaticamente, as duas funções que mais caem são função de sujeito e função de objeto direto. Então, é bom você dar uma treinada se você vai fazer prova do Instituto AOCP. Ou da AOCP mesmo, porque a AOCP também segue a mesma linha, tá? Ok? B de bola. Opa, essa quarta, ela é sintática, tá? Só que ela é mais típica do Instituto AOCP, em que cada alternativa, ela vai descrevendo a função. Dica, não chuto. Eu vou chutar, Yara. Que chutar? Tu é jogador de futebol? Não, né? O que você vai fazer? Você vai analisar. E você, toda vez que ela marcar um termo, não fique olhando pro termo. Yara, fica olhando pro termo até ficar vesgo. Não, olhe pro lado, olhe pro lado. Qual é a minha função? Vai ficar olhando para mim, não vai saber nunca. Você tem que olhar para o lado. Verifique com quem eu estou. É assim que você reconhece a minha função, tá? Então, vamos lá. Ele quer a correta, ó. Em relação à classificação sintática dos termos destacados nas frases seguintes, assinale a alternativa correta. No parquinho há crianças de todo tipo. O termo destacado é o sujeito por ser o tema da oração. Gente, ele pode até ser o tema da oração, mas para ele ser sujeito, o que eu marco primeiro? O verbo. O que eu marco primeiro? O verbo. O que eu marco primeiro? O verbo. E olha o verbo que eu tenho, a. Opa! Isso aqui é o verbo haver, né? Ó, no parquinho há crianças. No parquinho existem crianças. É verbo haver no sentido de existir. É verbo haver no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir, ele é verbo impessoal, né? Ele constrói uma oração sem sujeito. Se ele constrói uma oração sem sujeito, então criança não pode ser o sujeito, tá? Mais uma observação. O verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, né? Ele não tem sujeito, mas ele sempre tem complemento. Então, ele é sempre, mas ele é sempre, tá? Verbo transitivo direto e sempre exige um objeto direto. Sempre. Então, nesse caso, é isso que você tem, ó. Verbo haver é verbo transitivo direto e crianças é o objeto direto. Neste contexto, crianças é o objeto direto. Errada. B de bola. No trecho, a criançada brinca no parquinho como se o dia nunca fosse acabar. O verbo destacado é considerado transitivo direto por exigir um complemento verbal sem preposição. Espera aí. A criançada brinca. A pergunta é, brinca exige algum complemento? Posso ou não posso dizer? A criançada brinca. Acabou-se. Posso ou não? Pois é, gente, esse verbo, ele é intransitivo, tá? E o verbo intransitivo é um dos verbos que mais cai em bancas gramatiqueiras, como do Instituto AOCP, tá? Porque é assim, ó, o verbo intransitivo, você aprendeu que é aquele que não tem complemento nenhum, né? Tá, só tem uma observação. Ele pode vir sem complemento nenhum ou ele pode vir acompanhado de adjunto adverbial. Tá?
Então, quem é o verbo intransitivo? É o que não precisa de complemento substantivo, na verdade. Então, é assim, ó, olha, a criançada brincou. Mas eu posso dizer, brincou muito, brincou no parquinho, brincou ontem. Eu posso acrescentar adjuntos adverbiais. É isso aqui, ó. No parquinho é adjunto adverbial de lugar. Tá? Como se o dia nunca fosse acabar, é o modo como elas brincaram. Então tá aqui, ó. A criançada brinca onde? No parquinho. Como o modo, né? Como elas brincaram. Como se o dia nunca fosse acabar. Então é o que você tem. Então esse verbo, ele não é transitivo direto, não. Ele é verbo intransitivo. Ele é verbo intransitivo. Ele é verbo intransitivo. Fica a dica. Estude reconhecimento de sujeito e classificação de verbo. Para fazer uma boa prova dela, né? C de casa. Olha o quê? Os birrentos são os que dão mais trabalho. O pronome relativo, ele já me disse que é um pronome relativo. Funciona como sujeito da segunda oração. Bora ver. Deixa eu só te dar uma dica aqui, ó. Antes do que, tem ou não tem um os? Sim ou não, tá? Se você tiver os mais que, tá? Se você tiver os mais que, ou o no singular, tá? Analise o o, analise o. Se esse o, ou os, né, nesse caso, for igual a aqueles, tá? Então, por exemplo, ó, se esse os for igual a aqueles, esse que é sempre pronome relativo, sempre, não tem nenhuma exceção, tá? Esse que, ele é sempre pronome relativo, ele é sempre pronome relativo, ele é sempre pronome relativo. Bora lá, ó. Os birrentos são aqueles, ó, os birrentos são aqueles que dão mais trabalho. Então, realmente, esse que é pronome relativo. Bom, ele exerce função, né? Ele exerce função, tá? Então, você tem agora isso aqui, ó. São aqueles. Aí eu tenho que dão mais trabalho, né? Que dão mais trabalho, que dão mais trabalho, que dão mais trabalho. Esse que não tá no lugar de aqueles? Então tá, ó, aqueles, tá? Vou fazer a análise sintática, tá? Vou pegar o verbo, né? Tá no lugar de aqueles. Vou pegar o verbo. O verbo é dão. Quem dá mais trabalho? Aqueles. Quem dá mais trabalho? Aqueles. Quem dá mais trabalho? Aqueles. Aqueles seria o sujeito. Mas aqueles não tá aqui. Quem tá no lugar do aqueles? O quê? O verbo dá, quem dá alguma coisa. Verbo transitivo direto e trabalho é objeto direto. Ó. Então é assim, ó. É como se fosse assim, gente, ó. Eles dão mais trabalho. Eles dão mais trabalho. Toda vez que o que funciona como sujeito, como ele tá lá na frente, é mais fácil. Dá para você trocar por ele, ela, eles ou elas. Dá para trocar por ele, ela, eles ou elas. E dá certinho, ó. Que morreu, ele morreu. Que dão mais trabalho, eles dão mais trabalho. Lembra do processo sintático básico. Um termo só entra no lugar do outro para exercer a mesma função. Você não tem certeza qual é a função daquele termo, troca por um mais simples. Não importa se é mais simples, eles vão ter sempre a mesma função. Ou seja, ele me disse que o que funciona como sujeito da segunda oração. Sim, verdade. A alternativa já é, essa aqui é a letra C, né? A letra C de casa, tá? Já é a letra C de casa. Mas eu posso te mostrar uma coisinha? A alternativa já tá correta, tá? Mas eu posso fazer a análise sintática todinha para você analisar? Tá, deixa eu fazer aqui para você. Você tem duas orações, tá? Em cada oração, é assim, cada oração tem seu verbo e cada verbo vai ter os seus complementos, os seus próprios sujeitos, né? Então, por exemplo, eu tenho a primeira oração e eu tenho a segunda oração. Na primeira oração, esse os, né, é igual a aqueles, né? Vou colocar esse aqueles lá em cima, tá? Então, esse os é igual a aqueles. Esse os
é igual a aqueles. Só porque toda vez que você tem aqueles que, ó, toda vez que você tem aqueles que, o que tá retomando aqueles, ele é pronome relativo. Eu vou analisar a primeira oração, tá bom? Primeira oração. O verbo da primeira oração é são, tá? O sujeito da primeira oração é birrentos, tá? Esse verbo é um verbo de ligação e o os, que é o aqueles, é um predicativo do sujeito. Então, veja bem, cada um tem sua própria função, tá? Então, é a função sintática desse lado. Agora eu vou para a segunda oração. Quem dá mais trabalho? Aqueles. Quem está no lugar deles? O que, ó? O que é o sujeito. Agora, esse verbo agora é para cá, ó. Ele é verbo transitivo direto e aqui você tem um objeto direto, né? O mais, ele é adjunto. Na verdade, ó, ele não é um advérbio, já vou logo te avisando, que isso aqui é substantivo, ele é um adjunto adnominal, ó, porque ele se refere a um substantivo, tá? Ó, o mais aqui ele é pronome, tá? E trabalho é um substantivo. Não sei se você lembra, mas advérbio nunca se refere a substantivo, advérbio nunca se refere a substantivo, advérbio nunca se refere a substantivo. Esse mais está se referindo a um substantivo, só porque eu quis analisar tudo. Mas tá, o que interessa é o macro. Olha o que você tem. Primeira oração, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Segunda oração, sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto, os macro aqui. Separe as orações. Às vezes você está errando porque você não está separando as orações, tá? Bom, a C já estava certa, né? Bora ver agora o erro das outras, ó. Na frase, quando eu crescer, vou querer ser jogador de futebol. O termo destacado é um complemento nominal, pois completa o sentido do nome jogador. Tá, deixa eu te avisar uma coisa. Complemento nominal completa nomes incompletos. Então, uma coisa você já tem que meter na cabeça. Não existe complemento nominal de substantivo concreto. Não existe complemento nominal de substantivo concreto. Não existe complemento nominal de substantivo concreto. Então, jogador aqui é um substantivo concreto, tá? É um substantivo concreto. Então, de futebol não é um complemento. O que ele está me indicando? Só o tipo de jogador que ele é. Então, não é complemento nominal. Ele é adjunto adnominal. Ele é adjunto adnominal. Se eu disser copo de plástico, copo é um substantivo concreto. De plástico é só o tipo de copo, é uma característica, tá? Então, isso não é um complemento nominal, ele não completa o sentido, ele especifica, tá? Ele caracteriza, ele tipifica, ele indica o tipo. Negócio de tipo não é complemento. Copo de plástico, copo de vidro, copo é tipo. Jogador de baralho, jogador de futebol, é tipo de jogador, tá? Jogador é um substantivo concreto. Aí não existe complemento nominal de substantivo concreto. Não existe complemento nominal. O complemento nominal, ele completa nome incompleto. O complemento nominal, ele completa nome incompleto. Eu tenho muitas questões do Instituto AOCP em que só de saber isso você já resolve as questões. Só de saber isso. Substantivo concreto, nunca complemento nominal. Tá? Ele nunca acompanha um substantivo concreto. Então, não é. E a letra E estava boa, né? Ó. É claro que nem toda criança gosta de bola. O verbo em destaque é intransitivo, pois não exige complemento. Ah, era só assim, não vou nem analisar essa, só vou analisar as outras, né? Porque, gente, eu chego aqui e digo, eu não gosto. Aí tu diz que é incompleto, gente. Pede complemento, né? Então, ó, o que você tem aqui? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ele não é intransitivo, não. Ele exige complemento. Na verdade, ele é transitivo indireto. Ele é transitivo indireto. Ele exige um complemento com preposição, né? Verbo transitivo indireto, ele exige um complemento com preposição. Ok? Bom, a alternativa era aquela em que nós tínhamos o que funcionando como sujeito. Eu escolhi essa para fazer uma distinção com a anterior. Na terceira questão, o que era objeto direto. Aqui, o que era o sujeito. E, geralmente, a banca trabalha nessas duas funções. Ou o que como sujeito, ou o que como objeto direto. Tudo bem?
Quinta questão aqui ainda é de análise sintática, mas é focado no verbo. Para você fazer uma boa prova dela, você tem que treinar verbo. Então vamos lá. Considerando os verbos destacados nos trechos a seguir, assinale a alternativa correta, hein? O oxímoro parece inadequado. O verbo é de ligação, pois une o sujeito a uma característica dele. Ai, Yara, eu não sei. Então saiba, tá? O verbo parecer, ou ele é intransitivo, ou ele é de ligação. Ele nunca vai ser transitivo direto, tá? Olha só, inadequado é ou não é uma característica? Ó, tanto é uma característica que está caracterizando, está concordando com o oxímoro. Se em vez de se fosse a questão, se fosse a questão parece inadequada. As questões parecem inadequadas. Gente, esse verbo, ele é verbo de ligação toda vez que ele ligar uma coisa a outra, tá? Que vai ser um predicativo do sujeito e isso aqui é o sujeito. O verbo parecer só tem duas possibilidades. Ou ele é intransitivo, ou ele é verbo de ligação. Ele não é transitivo direto. Ou seja, a alternativa é a letra A, tá? Inadequado é uma característica, inclusive está concordando com o oxímoro. Oxímoro é o sujeito, parece é verbo de ligação e inadequado é o predicativo do sujeito. Então, ser, estar, permanecer, ficar, parecer, verbos de ligação. Agora tá tudo errado, né? O resto. Então já era a letra A, vamos corrigir as outras, ó. B. Em tais âncoras a vida nativa começa a se desenvolver. O verbo é transitivo direto, visto que o seu complemento não é precedido de preposição. Yara, mas olha, isso aqui é preposição. É preposição, é verdade. Então, ó, quando ele diz que não é precedido de preposição, isso aqui já estava errado. Já estava errado. Ah, Yara, então isso aí é transitivo. Então, isso aí, Yara, peraí, Yara, não é transitivo direto. É transitivo indireto. Não, tá errado também. Tá errado também, tá? Por quê? Não é transitivo direto, nem transitivo indireto, tá? Vamos enxergar aqui. A questão já tá errada, né? Mas vamos enxergar. O que que você tem? Quando ele diz assim, em tais âncoras a vida nativa começa a se desenvolver, tá? Na verdade, você tem dois verbos e começa é verbo auxiliar e se desenvolver é verbo principal. Então, isso aqui é uma locução verbal. Isso aqui é uma locução verbal, tá? E aí é o seguinte, gente, é comum nas locuções verbais a gente ter preposição ligando os verbos, principalmente quando o verbo está no infinitivo. Verbo auxiliar não tem classificação. Então, assim, o verbo auxiliar, ele não é verbo de ligação, ele não é verbo transitivo direto, ele não tem classificação. Ele se chama verbo auxiliar, tá? E tem muito verbo auxiliar que pede preposição para ligar os verbos. Ainda agora o verbo ter, né? Ter que, ter de, é verbo auxiliar, tá? Então, o verbo auxiliar, ele pode pedir uma preposição para ligar os dois verbos, mas ele é auxiliar. Então, a classificação aqui estava errada. Tudo bem? Bem errada mesmo, né? C de casa. Confessa suas necessidades aos atendentes da farmácia. O verbo é intransitivo, uma vez que não apresenta complemento. Você está lendo? Chegou aqui de... Ele confessa. Menina, ele confessa o quê? A quem? Sabe? Não dá, no contexto, dá para perceber que ele apresenta sim, não é não, né? Que ele apresenta sim complemento. Inclusive, nesse contexto, ó, ele confessa alguma coisa e ele confessa alguma coisa a alguém, né? Então, ó, se ele confessa alguma coisa, é objeto direto. A alguém é objeto indireto. Se ele tem complemento direto e complemento indireto, nesse contexto ele é verbo transitivo direto e indireto.
Veja bem, verbos transitivos direto e indireto podem aparecer só como direto ou só como indireto. Por exemplo, ele confessou o crime. É só transitivo direto nesse caso, né? Mas aqui ele tem dois, ó. Ele confessa suas necessidades aos atendentes. Tá errada. A certa era A, né? D de doido. Bora lá. O processo de mudar de cidade se completa quando a urgência de visitar um lugar novo que abriu se impõe sobre o desejo de aclimatação. O verbo é de ligação, já que liga o sujeito a uma qualidade passageira dele. Primeiro, gente, que o verbo completar não é verbo de ligação. Então, doidice, tá? Nesse contexto, o processo de mudar de cidade se completa. O do quando em diante é outra oração, né? Então, aqui é completar-se. Nesse contexto de completar-se é verbo intransitivo, nesse contexto, né? Então, mas não é de ligação, gente. O verbo completar não liga ele pode morrer. A vida completou-se. Acabou-se. Não precisa de complemento nenhum, né? Errada. Sexta, entramos em algo importante aqui, ó. Essa sexta questão já é a transição. Transição de função sintática para função da oração. Que aqui, na verdade, é uma oração inteira que exerce função. Veja lá. Assinale a alternativa que classifica corretamente a função sintática da oração em destaque na seguinte frase, ó. Constata-se, todavia, que o contrário dessa premissa vai se assentando, na medida em que pais de família superados por computadores estão expostos na vala do desemprego. E ela me diz que essa oração inteira ou é objeto direto, ou é sujeito, ou é objeto indireto, ou é predicativo, ou é complemento nominal, tá? Quando a oração inteira exerce função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, fica fácil se você fizer isso, ó. Você pega a oração inteira e troca por isso e faz a análise sintática do isso. Aí, ó, se o isso for sujeito, a oração está funcionando como sujeito. O isso pode ser objeto direto, tá? Só uma observaçãozinha, ó. Quando é objeto indireto ou quando é complemento nominal, vem sempre com preposição. Por exemplo, eu vou trocar por isso, vai ficar disso, nisso. Então, assim, sem preposição, objeto direto, sujeito ou predicativo, né? E a oração funcionando como predicativo, ó. Oração, é a oração, tá? Funcionando, tá? Oração funcionando como predicativo é sempre depois do verbo ser, mas é imediatamente depois do verbo ser, tá? Imediatamente depois do verbo ser. Nem tem verbo ser aqui. Só para te dizer que você só tem duas opções, tá? Só há duas opções. Objeto direto ou sujeito, né? Vamos dar um espacinho aqui pra gente analisar. Vou abrir aqui, tá? A gente só tem sujeito ou objeto direto. Já até tirei aqui. Opa, mas não posso tirar tudo, não. Já até tô tirando aqui, ó. Vou tirar aqui o predicativo, vou tirar porque já foi. Você só tem sujeito ou objeto direto. Você só tem sujeito ou objeto direto. Pronto. Estou limpando para você trabalhar. Mais uma observaçãozinha. Esse negócio entre vírgula tá só te distraindo. Tira. Tira, tira e tira. Pronto, agora limpamos a vida. É assim, ó. Constata-se isso, constata-se isso, constata-se isso, constata-se isso. Agora é hora de você fazer a análise sintática, né? Você enxergou a partícula C? Porque você tem que enxergar, tá? Quem constata, constata algo, tá? É assim, ó. É verbo transitivo direto, tá? Então decora, ó. Verbo transitivo direto mais partícula C. Ai, Ana, objeto direto. Nunca, 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 nunca. Se você tiver verbo transitivo direto
mais partícula C. Se você me disser que quem vem depois é objeto direto, significa que você não sabe muito dessa estrutura não, tá? Essa estrutura é uma estrutura de voz passiva e não existe objeto direto na voz passiva. O que existe no lugar dele é o sujeito. E sempre dá para transformar usando o verbo ser mais ado ou ido, sempre sem nenhuma exceção. Então, o que a gente quer dizer é que aqui não é objeto direto, aqui é o sujeito. Mas sempre dá para transformar. Constata-se isso, isso é constatado. Constata-se isso, isso é constatado. O que é constatado? Isso. É o mesmo sujeito para cá e para lá, sabe? Aluga-se sala, vende-se carro, compra-se carteira, tá? Carteira é comprada, carro é vendido, aluga-se sala, sala é alugada. Sacou? Sujeito. Alternativa letra B de bola. Alternativa letra B de bola, tá? Então, olha só o que você tem. Constata-se isso. Isso é constatado. Constata-se isso. Isso é constatado. Toda vez que você faz essa transformação, tá? Você está se referindo a um sujeito, né? Aluga-se sala, sala é alugada. Toda vez, tá? Alternativa letra B de bola. Opa, agora período composto mais valendo, tá? A tua banca gosta de Qs, né? Então ela pode pedir questão para analisar o que? Perguntar o que é conjunção integrante, o que é pronome relativo? Quando o que é pronome relativo, né? Que tipo de oração ele inicia? Quando o que é conjunção integrante? Que tipo de oração ele inicia? Porque é isso que é importante, olha, ele diz assim: assinale a alternativa que analisa e classifica corretamente a oração em destaque no seguinte excerto. A tua banca, ela quer que você analise uma oração. Essa oração tem que, e você nem vai analisar que é esse? Você tá de brincadeira, Eu vou abrir aqui, vou abrir desse ladinho aqui, ó, mas eu vou abrir aqui um espaço para eu estabelecer uma relação para você, tá bom? Vamos estabelecer uma relação? É essa aqui, ó. Toda vez que você tiver uma oração iniciada num que, tudo bem? O que você vai ver primeiro? Primeiro, se esse que é conjunção integrante, ok? Primeiro, se esse que é conjunção integrante, tá? Porque aí você já sabe o nome do que e já vou usar o nome da oração, tá bom? É conjunção integrante. Yara, quando esse que é conjunção integrante? Quando a oração inteira pode ser trocada por isso, disso, né? Completando a oração, né? Tá. O que a conjunção integrante faz? Olha o nome, ela inicia oração subordinada substantiva, que é aquela que tem função sintática, funciona como sujeito, com objeto direto, a gente acabou de ver, né? Não, Yara, não deu para trocar por isso. Então, verifique se o que é pronome relativo. Quero que você entenda, para você verificar isso, você tem sempre que olhar para o que vem antes, porque completa com isso, né, em relação ao que vem antes, ó. O pronome relativo. Como é pronome relativo? Ó? Se você tiver um que igual a o qual, né? Se você tiver um que igual ao qual é pronome relativo, ou se você tiver um o igual a aquilo, como nós já vimos, né? Ele sempre vai estar diante de um que é pronome relativo. E aí, nesse caso, o pronome relativo, ele inicia a oração subordinada adjetiva, que pode ser explicativa ou pode ser restritiva, isso cai muito, tá? Bom, quando é que ela vai ser explicativa? Se ela estiver com vírgula. Quando ela vai ser restritiva, sem vírgula. Onde fica essa vírgula? A vírgula fica
antes do pronome relativo, antes do pronome relativo, antes do pronome relativo, antes do pronome relativo. Então, o que você tem? Oração igual a isso, substantiva, conjunção integrante. Oração igual a isso, substantiva, conjunção integrante, tá? Que igual qual, pronome relativo, oração adjetiva, tá? Explica-se com vírgula, restringe-se sem. Explica-se com vírgula, restringe-se sem. Se você usar isso, você já mata a questão aqui, né? Bora ver? Ó, vamos ver. Já dá para matar. Quer ver? Eu vou analisar o que, tá? Vou analisar o que aqui. Aqui, ó. Uma comunidade em que as pessoas se sentem agradecidas umas às outras tem mais chance de ser um lugar agradável para se viver. É uma comunidade isso? Uma comunidade nisso? Não, né? É uma comunidade, peraí. Na qual, é uma comunidade na qual as pessoas se sentem agradecidas umas com as outras. Então, esse que aqui, ele é pronome relativo, né? Esse que aqui, ele é pronome relativo. Então, essa oração aqui, ela é uma oração subordinada adjetiva. Agora eu vou abrir meu olho, ó. Tenho que usar meu olho, ó. Antes do em que, tá com vírgula ou sem vírgula? Está sem vírgula, então essa oração ela é restritiva. Pronto, acabou-se. Ele pode dizer o que ele quiser em todas as alternativas. Eu já sei com exatidão o que é essa oração. Essa oração, ela tem um pronome relativo, então ela é adjetiva. Como ela está sem vírgula, ela é restritiva. Agora é só marcar. Na letra A, ela diz que a oração é substantiva completiva nominal. Ela seria substantiva se ela fosse trocável por isso. Como ela não é, já elimina por aqui, ó. Pois o resto é só blá, 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 ó. Pois completa o sentido do nome comunidade sem o blá, blá, blá. Bem aqui você matava, ó. Bem aqui você matava. Letra A, errada. B de bola. Opa, ela diz que é uma oração adjetiva. Opa, ela é oração adjetiva quando ela vem com pronome relativo. E ela tá com pronome relativo. Ela está com pronome relativo. Diz que ela é restritiva. Ela é restritiva quando ela está sem vírgula. Sim, já é a letra B de bola, lindona. Não sei se tem outra aí, mas olha só. Por que ela é adjetiva? E por que ela é restritiva? Ela é adjetiva porque ela está com pronome relativo. Ela é restritiva porque ela está sem vírgula. Pronto. Aí isso aí, eu já sei que eu já até tatuei. Ótimo, é para tatuar. Mesmo que é para garantir a questão. B de bola. Bora ver as outras, ó. É oração adjetiva explicativa. Olha. Para ela ser explicativa, ela tinha que estar com vírgula. Pois é, ela não está. Então, é aqui que ela errou. Errou, né? É oração adverbial final. Não, para ela ser adverbial final, ela tinha que estar, sei lá, com para que, ó. Porque para que é sempre final. Mas ó, não tá com para que, então não é adverbial final, né? E a letra E. Adverbial condicional. Para ela ser adverbial condicional, ou ela tinha que estar com caso, ou com ser, ou com contanto que, né? Não estou vendo nenhuma dessas, então não é condicional, tá? Era só você classificar o quê? B de bola, né? Opa! Oitava questão. E temos uma de que é extremamente importante. Vamos ver? Olha só. Assinale a alternativa que indica corretamente a função da oração em destaque em relação ao restante da frase na qual ela ocorre. Tá. Ó, ela destacou esta oração
Qual é o problema que geralmente você tem? Você fica olhando só que não pode ser administrado, que não pode ser administrado, que fica vesgo olhando para isso. Gente, você tem que olhar para o que vem antes. Tem que ver se dá para trocar por isso em relação ao que vem antes, se é que é igual ou qual, sabe? Tem que olhar para o que vem antes, tá? Vamos ver aqui, ó. O indivíduo pode encontrar a direção para um cenário que lhe pareça possível e aliviar a sensação de que o presente é tão avassalador que não pode ser administrado? Pois é, gente, é isso aqui, ó. Tão que, tanto que, tamanho que, tão que, tanto que, tamanho. Não tem interpretação nenhuma, você decorou isso aqui. Toda vez que você tiver tão que, tanto que, tamanho que, tal que, do que em diante é consequência. Ele era tão safado que a mulher o largou. Que a mulher o largou é consequência da safadeza dele, né? Era tanta safadeza que a mulher o largou. Era tamanha a safadeza que a mulher o largou. Olha a consequência da safadeza. Mas não precisa interpretar, não. Tão que, tal que, tanto que, tamanho que, tão que, tal que, tanto que, tamanho que, é sempre consequência. Isso aqui não é uma questão para... eu vou interpretar. Não, eu vou decorar. Melhor ainda seria eu vou tatuar. Tatua logo. Eu tava pensando em fazer uma tatuagem, então faz tão que, tanto que, tamanho que, sempre consequência. Melhor do que colocar o nome do bofe, né, que muda toda semana, né? Isso aí não vai mudar nunca. Pronto, falei, tá? Alternativa letra B de bola e é decoreba, tá, gente? Então, o que é que você tem? Toda vez que você tem tão que, tanto que, tamanho que, você tem consequência. Então, você tem que decorar, tá? Se você tiver, ó, tão, tal, tanto, tamanho, tá? Entenda o seguinte, a banca, ela vai marcar do que em diante, ó. Que, né? Yara, eu vou ficar olhando do que, tu vais perder a questão. Tu vais perder a questão. O que você tem que olhar para o que vem antes? E pode estar bem longe, tá, gente? Se você tiver, ele era tão antipático naquela vida escrota que... Interessa, ó. Tão que, tal que, tanto que, tamanho que. Esse que, ele é sempre consequência. Ele é sempre consequência. Ele é sempre consequência. Portanto, é sempre uma conjunção consecutiva. Decore, tá? Por quê? Porque a sua banca, ela está evoluindo. Então, ela usa muito o que? Mas ela já usou muito o que pronome relativo e o que conjunção integrante. Então, ela está evoluindo. O que ela está começando a evoluir? Usar a consecutiva, usar a explicativa. Ela está dando esses passinhos e aí você tem que trabalhar. Tudo bem? Então, decora. Tatuagem ótimas. Nona questão aqui, olha, uma linda. Essa é da tatuagem valendo, tá? Porque é uma das questões que mais cai. E a pessoa, eu vou interpretar. Não aceito. Não aceito, tá? Se você quer dizer que você... Não, Yara, eu quero passar. Então, você tem que decorar esse grupo. Então, vamos pro decoreba. Assinale a alternativa que analisa corretamente o sentido expresso pela oração em destaque em... Para o lado de cá não tem acesso, mesmo que me chamem pelo nome. Para o lado de cá não tem acesso, mesmo que me chamem pelo nome. E aí, qual é o valor semântico? Condição, adição, alternância, oposição, concessão. Yara, eu vou interpretar. Não é essa linha de raciocínio. O Instituto AOCP é uma banca extremamente gramatiqueira. Mas quando a gente fala que vão cair pelo menos duas questões de período composto, é porque ela vai usar o período composto analítico, que é aquele com que, e ela vai usar o período composto semântico, que é esse aqui. Ela não é da interpretação, então a interpretação dela é essa. Só que isso não é interpretação, gente, isso é decoreba. O que você tem que decorar? O mesmo que. Mesmo que sempre, não tem nenhuma exceção, vai ser sempre concessão, sempre. Mesmo que vai ser sempre concessão, sempre, 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 sempre. E aí seria bom você decorar as principais conjunções, né?
Por exemplo, da condição. Condição, ó, caso, né? O se, gente, só se ele for igual a caso, tá? Porque o se pode não ter valor, tá? Ó, contanto que, ó, contanto que, né? A menos que, adição, e, nem, né? Não só, mas também, ó, cuidado, que o mais também é adição, né? Assim como também, né? Adição. Às vezes o também fica implícito. Alternância, ou, né? Ou, ora, né? Seja, né? Nesse processo de igualdade. Oposição, mas aí não é o mas também, né? O mais igual a porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, e as concessivas. Eu sempre digo que concessiva, principalmente, você tem que decorar, mas ó, essas daí você pode decorar. Concessiva, ó, embora, sempre concessiva. Mesmo que, sempre concessiva. Ainda que, sempre concessiva. Apesar de, sempre concessiva. Conquanto, sempre concessiva. Ai, Yara, eu sempre uso assim. Com quanto tu vais pra festa? Não, não é esse aí não. Esse aí não, esse é separado. Quero nem saber com quanto tu vais pra festa, tá? Mentira, talvez eu queira. Eu não quero. Dá pra comprar uma grade? Na verdade, esse com quanto é junto, tá? É igualzinho a embora. Embora você seja antipático, eu gosto de você. Conquanto você seja antipático, eu gosto de você. A alternativa, a letra é decoreba. Não dá para fazer prova de concurso na marca do Instituto da OCP se você ainda não decorou as concessivas. Decore. Tudo bem? Quer uma dica? Ó, concessiva, consecutiva, adversativa e conclusiva. Duas das coordenadas e duas das subordinadas, que são as mais. E a última questão. A gente selecionou 10 e é até difícil selecionar 10, né? Numa banca que tem tantas questões, né? E é muito gramatiqueira. Então, eu preferi ficar, né, me deter nessas questões que são questões morfossintáticas, que são questões relacionais, que são de assuntos importantes, para ver se estimula o seu estudo. Ai, Yara, eu acabei errando. Errar não é ruim. O erro serve para a gente entender que a gente pode estar viciado e que a gente tem que sair do vício, criar o alerta e estudar direcionado. Aprender a olhar para o lado, aprender a decorar a conjunção, aprender a analisar que cada tipo de questão é uma questão que eu tenho que trabalhar. Tudo bem? Então, vamos lá. Nossa última questão, uma questão linda, de morrer e tem caído muito. Não é muito só do Instituto da OCP, não. Assim, todas as bancas gostam disso aqui. Isso aqui é oração reduzida, iniciada por preposição. É que preposição pode ter valor semântico, gente. Aí vocês querem interpretar, quando na verdade você já poderia ter decorado. A gente tem umas preposiçõezinhas assim clássicas. Por, para, a e ao. Você já devia ter esse decorado. Vamos lá? Tu vai decorar hoje. Olha só. Assinale a alternativa que analise corretamente o sentido estabelecido pela oração em destaque em: de maneira geral, a semente está no desejo da perfeição, física, profissional, pessoal ou espiritual, que, por ser inatingível, leva à frustração, mas no processo nos força a ultrapassar nossos limites. Ai, Yara, eu vou interpretar. Quando a pessoa me diz eu vou interpretar, me dá logo nervoso, tá? Me dá logo nervoso, tá? Gente, não é interpretar. É assim, ó, essa conjunção, desculpa, preposição, associada a um verbo, ela tem um valor semântico, que tá aí, né? Deixa eu te dar a diquinha. Vamos lá te dar a dica, tá? A dica que a gente vai te dar é o seguinte: quando a questão envolver essas preposições, tá? Então, quando você tem isso, ó, preposição, tá? Mais oração reduzida. Só lembrando, se eu tenho uma oração reduzida, tem verbo, né, gente? Tem verbo com R ali, tá? E aí eu tenho valor semântico. Então, vamos lá, olha só. Se a preposição é para, tá?
O para, o valor semântico que ele vai introduzir é de finalidade, tá? É de finalidade, tá? E aí, numa oração como essa, por exemplo, aqui, ó. Eu estudo, ó. Eu estudo. Olha a preposição aqui. Para passar, para passar, para passar. Olha como tem outra oração, né? Para passar. E aí o que você tem bem aqui, ó, esse para passar é que dá a ideia de finalidade, ó, é que dá a ideia de finalidade. Então entenda, é uma preposição que introduz uma oração introduzindo finalidade, tá? Bom, e se a preposição for a, né? Esse a, gente, ele dá a ideia de condição. Ele dá a ideia de condição. Ó, um exemplo aqui, né? Um exemplo clássico, ó. A persistir, ó. A persistir o sintoma, procure um médico. A persistir o sintoma, procure um médico, tá? O que você tem aqui, ó? Esse a é a preposição, ele está introduzindo uma oração. E essa oração, ó, é como se fosse assim, ó. Se persistir o sintoma, procure um médico. Ele está dando ideia de condição, tá? Isso aqui é para você tatuar, tá? Isso aqui é para você tatuar. E ao, gente, tem caído aos montes. Ao mais verbo, dá ideia de tempo. Ao mais verbo, dá ideia de tempo. Se a gente tiver isso aqui, ó. Ao chegar, ó. Ao chegar ao trabalho, ó, é o primeiro ao que tem verbo, né? Esse aqui, ó. Ao chegar ao trabalho, ele dormiu. Ao chegar ao trabalho, ele dormiu. Olha o que você tem. Esse ao, iniciando uma oração. Esse ao chegar ao trabalho equivale a dizer assim, ó. Quando chegou ao trabalho, dormiu, ó. E dá a ideia de tempo. Isso tem caído muito. Agora, o que interessa? E se for o por, Yara? O nosso exercício, ele mexe com por. Esse por sem acento é sempre preposição. Ah, gente, se vier esse por, qual será o valor? Vou deixar em branco aqui. Por exemplo, se eu colocar isso aqui, ó. Por estar, ó. Por estar estudando muito. Por estar estudando muito. Você passará. Você passará. Por estar estudando muito, você passará, tá? E aí o que eu tenho, ó, esse por, ele está iniciando uma oração. Gente, por que você passará? Porque você está estudando muito. Então adivinha, esse por dá ideia de causa. Esse por dá ideia de causa. Esse por dá ideia de causa. Então o que eu vou pedir para você? Decore. Tem que ter verbo, tá? Para mais verbo, finalidade. A mais verbo, condição. Ao mais verbo, tempo. Por mais verbo, causa, tá? Para passar, com a finalidade de passar. A persistir, se persistir. Ao acordar, ao dormir. Quando acordar, quando dormir. Por ter estudado muito, porque estudou muito. Yara, por ter corrido muito, eu perdi 5 quilos. Porque eu corri muito, eu perdi 5 quilos. Esse por, tá? Associado a um verbo, tá? Ou associado à ação em si, ele indica causa, ele indica causa. Esse por indica causa. Ó, decora. Tira o print logo disso aqui. E aí, nós temos aqui, olha o que nós temos. Por ser inatingível. Por que é inatingível? Causa. Mas ele é causa por excelência, tá, gente? Então, o que você tem aqui? Olha, você tem por ser inatingível é porque é inatingível, tá? Mas esse
por, ele é causal. Esse por, ele é causal. Esse por, decora aquele quadro que é importante. Ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Nós selecionamos 10 questões que são, a gente pode dizer que estão numa mesma linha de raciocínio, que é a linha de raciocínio morfossintático, que é relacional, e são assuntos importantes. Então, é sempre importante você treinar questões desses assuntos se você vai fazer prova do Instituto AOCP. Ou se você vai fazer prova de alguma banca que seja gramatiqueira, não é? Porque o Instituto AOCP é extremamente gramatiqueiro. Você não faz uma boa prova dessa banca se você não tiver uma base sintática, seja da sintaxe da oração, seja da sintaxe do período. Então fica a dica, você vai fazer prova do Instituto AOCP, fortaleça a sua base sintática, porque você vai garantir pelo menos 70% da prova, porque 70% da prova é sintaxe pura, ok? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like aí, que é muito importante pra gente. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho que fica aparecendo para ti todas essas maravilhosas dicas que a gente vai colocando. A gente tem colocado porque muita gente tem pedido esse tipo de assunto pra gente, esse tipo de banca. E você? O que você gostaria que a gente colocasse? Aproveita, a gente está construindo o canal e construindo com aquilo que você está pedindo. Então aproveita e comenta aí o que você quer que a gente coloque. A gente está articulando aqui, vai colocando conforme vocês forem pedindo, ok? Beijinho e até a próxima.